Vamos para a lição de número 127, lei de retorno. Está aqui, ó. Jesus disse em João, capítulo 5, versículo 29: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muita gente vai pensar, isso aqui é o inferno, né? Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderia essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. É bom que aqui nessa lição ele está traduzindo a palavra ressurreição. E aí, quando ele traduz essa palavra, a gente começa a ler e compreender a palavra ressurreição. E aí, então, a Bíblia nunca foi contra a reencarnação. A palavra ressurreição também significa, de uma certa forma, quando é vista nesse ângulo que Emmanuel está colocando aqui, é vista como ressurgimento, retorno, reencarnar. Então vamos lá. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Ressurreição das consequências, não do ato, das consequências. Está ligando ressurreição, consequências. É a lei de retorno. Ressurgir as consequências. Ele ressurge as consequências. Eu faço algo, ressurge as consequências daquilo que eu fiz, seja bom ou ruim. Como entenderia essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? A gente está vendo aí como que fica quando eu não interpreto a ressurreição como algo, como um retorno, um ressurgimento, e sim como o ressurgimento de um espírito, a tomada de um espírito do seu corpo que antes estava, que ele havia perdido. Mas muitas vezes ninguém explica como isso pode ser feito, né? Porque uma pessoa que morreu há 100 anos, como ela pode recuperar o corpo dela? Aqueles que ainda acham que vão para o céu com o próprio corpo, tá certo? E há outros que falam que não, só o espírito vai para o céu ou para o inferno, não vai mais com o corpo, né? Mesmo assim, sem a reencarnação, essa ideia de pensar em céu e inferno contraria, é oposto a reencarnar. Por quê? Vamos entender. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal.
Então, a morte corporal para um homem de bem, sem problema, ele está encontrando apenas a fonte da vida, porque a nossa vida espiritual é a verdadeira vida. Essa vida material é passageira. Nós viemos da vida espiritual para a matéria, depois voltamos para lá, a nossa verdadeira vida. Se eu sou um homem de bem, eu não tenho que temer a morte em hipótese nenhuma. Eu estou voltando à minha verdadeira vida. E olha, quando ele fala verdadeira, ele também está falando justa. Nada mais maravilhoso do que uma pessoa de bem imaginar que ele está indo para um lugar extremamente amoroso, bom e justo. Por quê? Porque neste mundo o homem de bem pode sofrer perseguição, pode sofrer calúnia, ciladas do mal, um monte de coisa. Aqui não é um lugar para um homem de bem. Não vou dizer não é um lugar para um homem de bem, mas vou dizer é um lugar muito perigoso para o homem de bem, porque convive muito próximo com os homens do mal. Quando ele parte para o mundo espiritual, ele está indo para um lugar justo e bom. Então qual é o temor dele? Nenhum. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, está falando aqui, na ascensão justa, de justiça, nessa progressão absolutamente justa, sem correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Olha, não está... Não é possível eu medir a evolução de um espírito apenas com algumas atuações, comportamentos, esforço perseverante que eles se desenvolveram na Terra durante a passagem dele na Terra. Porque, como a gente sabe, é muito pouco tempo para todos nós aqui na Terra. Existem inúmeras situações que um espírito não vai passar na Terra, então nós não poderemos conhecer a profundidade dessa evolução, tá? Então a gente tem uma noção, mas não dá. Então ele está falando que a ascensão, no caso, quando você morre, você tem uma ascensão justa. Você está indo para uma vida verdadeira sua. Ou seja, você aqui conseguiu fazer algumas coisas boas só, mas quando você morre, a sua vida, ela contempla tudo que você fez de bom, inclusive coisas que você não fez nesta vida de bom, mas você fez em outras vidas. Está ali computado, digamos assim, também faz parte do seu patrimônio evolutivo. A Janete pergunta por que algumas pessoas podem ter então medo de morrer, né? Por quê? Algumas pessoas têm então medo, ou ela não tem, ou ela não enxerga nada de bom que ela fez nessa vida e não tem lembrança nenhuma nesta vida, naturalmente, das reencarnações e de coisas boas que fizeram em outra, ou ela tem consciência de que ela fez algumas coisas boas nessa vida, mas ela não julga isso o suficiente para lhe levar para viver em paz no mundo espiritual, porque ela também não tem recordação das demais reencarnações dela para se somar com esse pouco que ela fez nessa vida. Então ela fica sempre somente com a imagem e lembrança do que ela fez nessa vida. Isso dá uma insegurança gigantesca, né, para uma pessoa. Mas como a gente sabe, nosso Pai foi justo, é justo. Nosso Pai é bom, é misericordioso, e Ele não perderia de forma alguma, não desprezaria nossas boas ações do passado. Sabemos, obviamente, que no passado nós fomos bem pior do que nós somos. A possibilidade de ter feito algo bom em grande quantidade é mais difícil em relação à vida que nós estamos tendo hoje, tá? Nós tínhamos menos conhecimento, as coisas eram mais complicadas, mas quando falamos de
de pessoas mais evoluídas, com certeza ela não se tornou mais evoluída nessa reencarnação. Ela já se tornou evoluída em outras reencarnações e chegou evoluída nessa. Vamos colocar aqui, por exemplo, os homens santos, né? Eles não se tornaram santos nessa. Eles já eram santos. Nasceram com aquela evolução e transbordou essa luz, essa santidade nas suas atitudes. Então, esses homens, porque a gente vai falar assim, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, que tipo de trabalho eu teria que fazer na proporção de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá? Olha, nós estamos no século XXI, meu Deus, será que eu vou ter que ir para a África cuidar das pessoas? Será que eu vou ter que largar tudo na minha vida para cuidar dos pobres, para ter feito uma coisa do tamanho que eles fizeram? Não, não tem essa necessidade, né? Porque essas pessoas se dedicam nessa proporção nesta vida porque elas já têm experiência e com certeza se dedicaram a coisas desse tamanho ou até maior em outras existências. Então, por isso elas vêm e fazem alguns trabalhos gigantescos. Vamos colocar aqui que você... Mas Guto, comparando nossas ações com essas pessoas que a gente conhece, fez grandes trabalhos, nosso trabalho de caridade não é nada. Tem dia que eu penso que eu não vejo nada na minha vida. Então, é por isso que a lição é importante aqui. Vamos dizer que você passou uma vida fazendo reforma íntima e cuidando dos animais. Vamos supor aqui, mas não que você precisava montar um paraíso gigantesco. Você não tem esse dinheiro, entendeu? Mas você passou se dedicando mesmo, cuidando dos animais, se dedicando com todo o seu amor, sua vida. Morreu anônima. Por quê? Porque você era uma casa que tinha periodicamente 10 cachorros, ou 10 gatos, ou 10 animais que morria, depois vinha mais um, depois vinha mais um. Quem vai lembrar de você? Ninguém nunca foi filmar você, ninguém nunca tirou foto, você não é comentado nenhum. Mas você fez, não fez? Então, isso aí, agora, para você fazer um tipo de trabalho desse, de dedicação ao bem, você já é uma pessoa de uma certa forma especial. Quem faria isso? Quem levantaria cedo para cuidar um monte de vira-lata ou de gato estrupiado na rua? E quem não ganha nada por isso, ainda gasta o seu dinheiro nisso, quem faria isso? Um dos parentes briga com ela. Ainda parente perseguindo você. Ou de repente você adotou um filho, depois que ele chegou nos seus 12 anos, adotou mais um, foi adotando. Você é hoje mãe adotiva de 15, 20 filhos. Você parou sua vida para fazer isso. Porque a gente pensa assim, mas isso é pequeno demais, 15 crianças. Quanto que 15 crianças? Mas está cuidando de uma multidão de pessoas, né? É importante que quando você se dedica, se expressa dessa maneira, você já não é uma pessoa normal. Entendeu? Porque você é capaz de se realizar com esse trabalho, com essa dedicação. Isso significa que nessa vida você só precisou se expressar assim. Agora você imagina você olhar essa pessoa agora no presente para trás. Ela deve ter feito outras coisas. Talvez ela já cuidou de animal na outra vida e nessa ela veio cuidar de criança. Aí na próxima ela vai cuidar de idoso. Essas pessoas elas vão a cada vez fazendo um trabalho anônimo, porque são pequenos no sentido de uma população. Não atrai a imprensa, você não fica famoso, não recebe a princesa antigamente, a Diane, que não recebe doações, não, nada disso. Parecem trabalhos
anônimos. Mas o que eu estou querendo dizer? De extrema dedicação. Sabe o que é dedicação? Dedicação é quando eu coloco isso uma prioridade enorme na minha vida. E essa dedicação está mais para o próximo. Animal, que não sou eu. Idoso, que não sou eu. Crianças, que não sou eu. Biólogos que vão ficando na mata, na Amazônia, 40 anos e morrem lá com a doença, nunca casou, nunca teve filho, mas sua pesquisa dá condições de uma espécie inteira sobreviver no planeta. Fulano que ficou dentro do laboratório e que teve curou a varíola na época, aquele cientista que não construiu família, que não teve ninguém, ele não saía daquele laboratório, ele largou tudo da vida dele para cuidar, porque ele queria salvar a humanidade. Agora nós estamos entendendo como cada um pode dar aquilo que tem. Se eu tenho inteligência, eu dou inteligência. O que eu quero dizer é que eu não posso pensar que, se eu sou inteligente, eu vou construir uma mansão para me morar. Não estou falando isso. Eu passei a vida inteira construindo a minha casa, só para você. Nós estamos falando de uma dedicação, de um amor que você está doando, emprestando aos outros. Talvez nesse tempo você nunca conseguiu ensinar uma linha do Evangelho. Talvez você nunca nem sequer leu o Evangelho. Você tinha que cuidar tanto de animal, de criança, de idoso, que você não conseguiu. Mas você se realizava naquilo que você fazia. Isso está somado, esse bem que você fez está somado quando você partir na terra. Você não vai receber nada por isso. Vai ser chamado de louco, de doido, que não curtiu a vida, que não viveu a vida, que não curtiu nem seu salário. Você pegava seu salário, às vezes ainda pagava as coisas para o idoso, para o cachorro, para os seus filhos, e vivia um trapilho aí, maltrapilho, né? E então, um doidão. Não era nada, você era considerado um coitado nesse mundo. Mas do outro lado, você está indo para um mundo justo. Justo, aqui está dizendo, que segue na ascensão de justiça. Então o que vão olhar você lá diferente? Olha, Chico Xavier. Mas Chico Xavier atendeu um monte de gente. Divaldo Franco atendeu um monte de gente. Então, você era um espírita que atendia quanto? Você atendeu 10, 20? Com amor, com verdade, se dedicando. Está somado isso. Está levando na sua consciência isso. Assim como o espinho da lição interior, quando você lembrava, te machucava, doía. Isso aqui são as lembranças que você carrega de expressão de amor, coisas que você largou seu tempo, que você podia estar passeando, viajando, dormindo, descansando, e foi se dedicar ao próximo, foi ofertar uma palavra, um abraço, foi observar, foi ajudar, foi colaborar, foi estudar para aprender. O bom é quando você aprende enquanto auxilia, é o ideal, mas às vezes você vem na reencarnação para mais fazer do que aprender, porque você já sabe, já aprendeu. Então, e outra vez você vem mais para aprender, quase impedido de fazer, porque você não sabe. Então você tem dificuldade de fazer ao próximo, mas a si mesmo nunca foi bloqueado. Fazer reforma íntima, ninguém neste mundo está bloqueado, mas fazer caridade ao próximo pode ser sim que você esteja bloqueado. Por exemplo, você nasceu lá no mato, numa fazenda, hoje é dia difícil um lugar desse, que não tem contato com ninguém, não casou e vive lá sozinho, no matão, cuidando da sua própria sobrevivência, e pronto. Você não tem como fazer para o próximo absolutamente nada. Mas e para você não tem? Tem, e como tem, e muito tem. Quem pegou e foi lá para o monastério livre, lá da China, aqueles monastérios lá naquela montanha, você sobe, quando você chega lá, você não desce mais, porque você provavelmente morre de cansado, mas você sobe naquele negócio lá, e lá você vai passar uma vida.
sem contato com quase ninguém, ninguém precisando de você, não é assim? Mas lá você está fazendo um trabalho gigantesco a si próprio. Esses espíritos reencarnam nas próximas reencarnações preparados para servir ao Senhor. Esse é um deles. Que talvez não terão acesso a conhecimento só para fazer tudo que ele passou uma vida inteira só estudando e aprendendo. Agora ele vem fazendo. É assim, nada é desperdiçado nesse mundo. Nada. Por isso, o que é mais importante para nós é a encontrar algo que a gente se dedica com muito amor. Mas e se eu não encontrar esse algo que eu dedico com muito amor? Não tem problema, porque você não chegou nesse ponto, né, de encontro ainda, de autopercepção. Então, você vai precisar trabalhar o primeiro ponto, de amor próprio. Reforma íntima. Trabalhe sua reforma íntima, vai eliminando todas as suas más tendências, vai disciplinando você, vai. Daqui a pouco você vai sentir uma inclinação para fazer algo. Porque se você já partir para ajudar o próximo, é perigoso, porque qualquer revés da vida você vai ficar traumatizado, revoltado, vai abandonar a religião, vai falar mal dos seres humanos, que tudo não presta, isso, etc. Você não estava preparado, né? Então, quando eu não sinto ainda algo, é porque eu preciso preparar primeiro eu. Quando eu me preparar, eu vou sentir automaticamente. É mais ou menos assim. Vamos para um curso técnico. Vamos supor que alguém chama você para pintar uma casa. Vamos supor que você nunca pintou uma casa. Então, o que você vai falar? Meu Deus do céu, eu não sei nem abrir a lata de tinta, eu não sei nem mexer, não sei o nome das coisas. Então, como que você pode sair agora, sair correndo para pintar a casa dos outros? Não vai dar certo. Certo? Você vai pintar, e daqui a pouco eu falo, é horrível, aquilo ali não presta, aquela pessoa não sabe fazer isso, ela não sabe pintar, olha o que ela fez aqui, ela falou que era uma cor, pintou outra, a tinta não presta, tá descascando. Você não sabe, porque você saiu para pintar a casa dos outros. Agora o que você vai fazer? Você primeiro vai estudar, vai se preparar, vai fazer reforma íntima. Então, nesse preparo, você vai aprender como se pinta, como se descarga, como tem que estar a parede, o que tem que passar antes, como é que se faz a mistura das cores, quais são os instrumentos de trabalho. Vai chegar uma hora que você está aprendendo, você fala, chega, eu não quero mais frequentar a escola, não quero mais ouvir, eu já sei tudo, parece que até quando eu vou fazer, já parece que está falando tudo a mesma coisa, tá na hora de eu pintar. Tá vendo como você mesmo se cobra? Eu quero pintar, não quero mais ficar ouvindo a mesma coisa. Eu já sei, já decorei. Então eu quero pintar. Agora você vai pintar. Agora vai dar certo. Tá certo? Por quê? Porque você não suporta mais, não tá aguentando ficar só. Agora o que vai acontecer é o seguinte: quando você começar a pintar, vai surgir uma porção de dúvidas. Aí você vai falar, puxa, eu pensei que eu sabia de tudo, tanto que eu estava até enjoado de frequentar a escola. É que a prática é um pouco diferente da teoria. Então, agora a sua escola chama alinhamento entre a teoria e a prática. Você vai ter que alinhar isso aí. Quando você tentar fazer isso, alinhar a experiência, a prática com o conhecimento, você vai perceber que não sabia tudo, que precisa agora aprender mais ainda para resolver questões que a experiência lhe provocou, lhe desafiou e a teoria não respondeu. Você vai descobrir que existem questões que a teoria levanta que a prática ainda não responde, e assim vai indo, não para nunca. Tá certo? Então a caridade, ela é uma prática de autoconvite. É eu que tenho que me convidar. Não adianta convidar alguém. Você pode convidar, a pessoa pode aceitar, mas ela não foi por ela. É um autoconvite. Eu sinto a necessidade. E aí, continuando, todavia,
Os que se comprazem no mal, porque ele está falando ao bem até agora. Agora, os que se comprazem no mal cancelaram as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Óbvio, né? Se a ressurreição é ressurgir, é um retomar de consequências, é o encontrar com as consequências, o bem ressurge na luz. E o mal? Nas consequências do mal que ele praticou. Então, ele não vai conseguir ressurgir na luz, momentaneamente. E aí vamos dizer assim: cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Ora, como eu fiz o mal e ressuscito no mal, nas consequências do mal, na vida maldosa que eu criei, que eu construí, que eu vivi, que eu aprendi a viver, é natural que parece que eu estou vivendo uma repetição, só que agora da minha própria maldade, né? Que nós chamamos de expiação. Então, expiação é uma forma bonita, técnica de chamar quando uma pessoa está vivendo literalmente as consequências do ato dela. O mundo que ela criou, aquilo que ela construiu, quando é todinho, inteiro dela, é expiação. Simples, né? É a volta à lição ou remédio. Agora está mostrando para nós, isso é uma justiça. Você retorna à lição que você não conseguiu aprender ou ao remédio que você não tomou. Por quê? Porque se nós fôssemos para o inferno eternamente ou para o céu eternamente, para o céu quem for está feliz da vida. E quem não vai para o céu? Quem vai para o inferno? Imagina que você errou, falhou em que, vamos colocar assim, pela avaliação dos anjos, de não sei o que lá, você ficou um ponto para ir para o céu, mas não conseguiu esse um ponto, então agora você vai viver o resto da vida no inferno. Seria justiça isso? Nem recuperar, para sempre no inferno. E aquele que vai junto com aquele que nunca quis fazer o bem, nenhum, só fez o mal, você e ele, vão tudo igual. Até em presídio, quando prende alguém que roubou uma galinha, alguém que roubou um carro e alguém que mata uma pessoa, todo mundo junto já não é muito justo para nós. Imagine se a justiça de Deus é mais falha que a nossa, ou seja, manda para o inferno todo mundo. Então eu penso assim, até quem cometeu o roubo de uma galinha, um carro, e o psicopata que matou 500 pessoas, o que cometeu suicídio e o que foi abortado, e quem abortou, tem sentido isso? Não tem, né? Então, não lhe surge, ele está falando, não lhe surge diferente alternativa. Se você pensar, fica estranho para você pensar. Agora, não lhe surge diferente alternativa para quem está pensando que existe um retorno. A ressurreição é um retorno. Quem errou tem que corrigir. Quem errou não sabe, ou ainda não está pronto para fazer o certo. Ambos têm que aprender o que é certo. Ambos têm que tentar fazer o certo, porque senão Deus estaria abandonando seus filhos para sempre ao erro. E aí, se ele fosse condenado e fosse para o inferno, numa tese de que para sempre é o inferno, qual seria a expectativa ou a motivação desse espírito querer mudar? Se ele já foi para o inferno, vai ficar para frente do inferno, então ele está perdido para sempre. Aí ele se auto-abandona. Para que ele vai mudar? Aquele que faltou um ponto para ir para o céu, e aquele que nunca foi bom, nem quer ser bom, vai ficar revoltado, né, gente? Porque esse aqui fez muita coisa boa, só que não foi suficiente para ir para o céu.
Esse nunca fez nada. Vai rir dele. Quem mandou você perder o tempo nessa vida tentando fazer uma coisa? Não adianta nada. Não era melhor você ter feito tudo errado e vai para o inferno mesmo? E estaria certo na lei. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ele está falando. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Então ele está falando assim, se ressurge, se renova, se algo renova, se algo modifica, transforma, não pode ter penas eternas. Porque a pena eterna no inferno impede alguém de renovar, de progredir, de modificar, de transformar para melhor. A própria sentença dada, caso exista essa sentença por Deus, está impedindo os seus filhos a nunca mais serem bons. É crueldade ao máximo. Imagina isso. Imagina você chegar para um ladrão de galinha e dizer para ele que ele vai para a cadeia até a morte. Crueldade. Porque é muita sentença para um psicopata que não pode sair, quer matar os outros, a gente entende que ele vai ficar na cadeia até morrer, perpétua. Mas o ladrão de galinha, o que brigou no bar, o que roubou uma TV da sua casa, tem tantos tipos de crime no mundo, todo mundo, cadeia perpétua? Você está simplesmente sendo cruel. Simplesmente isso. E aí, nessas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Ou seja, quando você acredita nisso, no céu e no inferno, você não acredita em salvação depois da sentença. Se até nossa justiça tem recurso que você entra depois da sentença, esse aqui não dá certo. Deus não tem esse recurso. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. É muito maior do que isso. A nossa justiça é nada comparada à magnanimidade de Deus. A justiça plena, o amor pleno, não pode ficar abaixo do homem. Então, haverá, agora então ele vai reforçar agora, relendo o nosso entendimento, já que ressurreição é ressurgimento. Então ele vai falar assim, haverá ressurgimento para todos, ou seja, haverá ressurreição para todos, todo mundo vai ressuscitar. Agora sim, todo mundo, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, em uma nova condenação. Por quê? Eu cometi um erro e agora eu vou ressurgir na vida em que eu cometi os meus erros. Se eu ensinei violência, eu vou nascer naquele local onde aquelas pessoas aprenderam a violência, praticam a violência, é costume delas a violência que eu ensinei, e vou nascer no meio daquele povo, para eu mesmo receber as consequências que eu ensinei. Como eu era um ditador, eu não recebi nenhuma, eu só impunha aos outros a violência. Ninguém chegava em mim, tinha segurança, tinha tudo, eu vivia no bem bom, como aquela... Porque nós temos países no planeta Terra numa miséria extrema, e onde reencarnaria os que roubam dinheiro? Eu passo uma vida inteira roubando o dinheiro das pessoas, o dinheiro público, tudo e tudo. Não foi isso que eu fiz? Na próxima eu vou para um lugar onde eu vou entender
o que a falta de dinheiro, de saneamento, escola, saúde, né, faz um povo. Eu vou nascer ali, naquele meio. Aí eu vou entender como é importante eu não tirar as oportunidades dos seres humanos. Não é maravilhoso? Eu acho que a reencarnação é a lei mais justa que existe. E aí eu digo assim, e muitas vezes sou eu que vou brigar no meio daquele povo para parar a violência que eu incitei. Eu mesmo vou ser mártir da minha própria teoria. Aí a gente vai falar, nossa, que homem bom, olha lá, está morrendo para acabar com a violência. Quando vamos saber, ele é o autor dela há séculos atrás. A teoria veio por ele. Então ele salvou o próprio povo. Fantástico. E aí a gente vai entender também que como é aquela pessoa tá ali passando por tudo aquilo, ainda a gente não tem nem coragem de fazer aquilo, né? Ah, não, eu acho que eu não conseguiria passar por tanto sofrimento para salvar um povo de uma violência. E ele tá ali, ainda tá sorrindo por isso, porque ele sabe inconscientemente que ele foi o autor. Ele está se libertando de um erro. Ele está corrigindo o erro. Nada mais maravilhoso para ele aquilo. Para nós que não somos o autor daquele erro, seria uma injustiça. Nossa, eu passar por tudo isso. Então, haverá ressurreição para todos. Apenas a diferença de que os bons terão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Vão ter uma vida. E aí é que está para nós a importância, né, de a lei de retorno. Está aqui, a importância da lei do retorno para nós. A lei do retorno não é a lei do karma, é a lei de retorno. Quando eu tomo uma atitude, eu crio uma ação que retorna como reação, só que esta reação não dá para nós avaliarmos quando ela será, como ela será. A gente faz mais ou menos uma analogia, como eu fiz agora, da pessoa que planta eu sou um ditador numa comunidade, plantei muita violência, ensinei, a violência nunca entrou na minha casa, porque eu era o tal ali dentro. Mas aí então, quando eu volto naquela comunidade violenta, eu vou sofrer todas as coisas. Essa é uma forma de eu dizer assim, simples. Não é que vai acontecer desse jeito, porque assim como a gente erra, nós também acertamos. Então os acertos e erros são levados tudo em consideração. Essa contabilidade divina só Deus sabe. Só Deus sabe quando retorna, como virá essas circunstâncias. Nós não sabemos. Pela falta desse conhecimento da lei do retorno, a gente confundi-la com a lei do karma, é que a gente acaba tendo essa ideia de que Deus não está sendo justo. A gente está vendo uma pessoa fazendo tanta maldade, nada acontece com ela, e o outro que não faz nada ou fez a primeira vez, já aconteceu tudo com ela. Onde que está a justiça de Deus? Então, é que nós não temos esse entendimento da lei do retorno. Não é lei do karma, tá bom? Não é que a lei do karma está errada. É que a lei do karma foi um entendimento dado a uma época. A lei do karma é para ser a lei do retorno, só tem uma lei. Mas não foi bem compreendida e tornou-se o karma, um pouco diferenciado. Tá? É só isso. É como se eu tivesse hoje pegado a lei do retorno e compreendido de uma maneira distorcida e colocasse isso, massificava esse conceito. Não é que a lei do retorno está errada, é eu que errei na explicação. A lei do karma está modificada no entendimento, mas ela veio, de onde ela veio e quem a transmitiu ao mundo foram espíritos preparados.
porém a compreensão é um grande problema nosso.